E para a gente falar mais sobre esse assunto e talvez dar uma ajuda para as pessoas que estão assistindo em casa, eu converso com muita alegria com o Carlos Alexandre, ele é psicólogo, e eu recebo nessa manhã aqui no Notícias de Amanhã com muita alegria. Carlos, primeiro bom dia, obrigado por ter vindo ao Notícias de Amanhã. O exemplo desse atleta e agora para-atleta pode servir como espelho para muita gente. Como a gente falava em off, nessa segunda-feira pode ter muita gente triste, chorando um final de semana que não tenha sido tão bom, ou a história de vida não tenha sido tão bacana, mas há uma luz no fim do túnel, não há, Carlos? Com certeza. O ser humano ele tem essa capacidade, né, de resiliência, que essa é um termo, né, usado muito na construção civil, na engenharia, mas foi muito bem adaptado na psicologia, que seria voltar à forma original, né? Acontecer a dilatação e voltar à forma original. Então a mente ela tem a condição de superar os desafios, os obstáculos, por maiores que eles sejam. Mais difícil que seja o muro ou o obstáculo, a gente pode conseguir. Eu queria que você falasse um pouco da importância dos amigos e dos familiares desse processo de superação. Isso é imprescindível. O isolamento, ele não é a melhor forma de resolver o problema. O isolamento, ele vai dificultar o processo de superação. A busca de ajuda, a busca de apoio, o suporte familiar, o suporte social nos amigos, naquilo que a pessoa já desenvolvia na sua vida, é imprescindível para que essa superação ela aconteça de forma mais eficiente. A Marta do Valentino, ela pergunta através do WhatsApp, você pode mandar sua pergunta para o 98925232. Ela pergunta, Fábio, pergunta para o psicólogo, como se faz para a gente conviver com a dor da partida de um parente querido? É tão difícil, ela afirma. Claro. O luto, ele é um processo que ele tem começo, meio e fim. Se não for um luto patológico que vai passar, né, do tempo de duração, que leva alguns meses, quase um ano, se não passar disso, é um luto natural. O que a gente pode orientar as pessoas sobre essa questão do luto, como conviver com isso, é aquilo que a gente já trata na questão do setting terapêutico. Certo. A fala acaba por desgastar essa energia, né, essa pulsão de saudade, de dor, e a saudade ela se torna mais leve, mais gostosa, você continua lembrando daquela pessoa, mas sem aquele peso do momento da partida. Porque o ser humano ele não foi preparado para lidar com a morte. Então a morte nos será sempre estranho. Lidar ou com a nossa morte ou com a morte de alguém que nos é caro será sempre estranho. Mas falar sobre o que a pessoa significou, a gente faz isso de uma forma muito instintiva. Fábio, não sei se você já percebeu, mas quando acontece a fatalidade de perdermos alguém, por uma questão, as pessoas elas não sabem disso, elas fazem isso de uma forma instintiva. Existe o esvaziamento dessa energia, dessa dor, através da fala. Então, se a gente perceber o dia, como ele vai passando do momento da separação, a pessoa ela relata o momento da morte, os últimos momentos, o dia inteiro. As pessoas vão chegando no velório, vão chegando nas casas, e ela vai falando disso o dia inteiro. É a forma que ela encontra de esvaziar aquele trauma. Ô, Carlos, já que você está falando desse detalhe, o choro nesse momento. Tem gente que se segura, não chora, parece se demonstrar muito forte. Chorar num momento desse é importante para esse processo de se esvaziar também? Com certeza, Fábio. Chorar é importante. Levando em consideração que a gente não pode tirar a subjetividade do ser humano. Né? Algumas pessoas elas lidarão melhor, né, com o choro do que outras. Isso vai depender da referência que essa ação tem para ela, né? Para algumas pessoas, o choro pode significar esse desabafo, esse alívio que a gente está falando aqui, e para outras pode significar um sinal de fraqueza, um sinal de derrota. Então, para essa pessoa pode ser que não faça tão bem. Então, a cognição ela é muito importante em tudo aquilo que a gente sente
naquilo que a gente faz, porque a nossa referência de mundo é a nossa referência dos sentimentos. A telespectadora participa, mas não deixa o nome, o final do telefone 66. A superação tem muito a ver com o controle da mente e com a autoestima. Acreditar em você e que você é capaz. Vocês concordam com isso? Na verdade, ela está querendo contribuir com a nossa discussão. Perfeitamente. A autoestima, como a gente estava falando agora, buscar apoio nos amigos, como a matéria bem colocou, o apoio, o suporte religioso, né, espiritual, contribui, corrobora muito para esse processo de superação. Sem dúvida, uma pessoa que tem uma autoestima bem trabalhada, ela vai ter esse poder de resiliência muito mais eficiente do que uma pessoa que se sente diminuída, se sente fracassada, se sente que dali para frente ela não vai conseguir. Então, obviamente, a autoestima está interagindo. Um dia comemorativo como esse, o Dia das Mães que a gente passou ontem, é normal que alguma pessoa tenha perdido alguém há muito tempo e traga essa reflexão, assim, todo dia da mãe, todo ano ele se retrai, fica mais pensativo, não quer ver amigos. Isso é normal acontecer ou isso é um indício que isso pode ter um perigo na vida desse cidadão? A curto prazo, como a gente está tratando aqui, não traz um grande prejuízo, digamos. Mas a gente compreende que com o passar dos anos, as debilidades da vida, nós vamos ficando mais frágeis, nós vamos ficando mais sensibilizados pela questão da idade e isso pode trazer, sim, alguma dificuldade. Eu tenho algumas outras perguntas aqui, muitas delas voltadas para a superação com relação a sentimento, a casamento, a matrimônio. Muita gente que se separa e não consegue superar, dar um passo adiante depois da separação. E deixa eu só pensar aqui, o João Paulo, ele faz uma pergunta nisso e diz assim: um certo dia eu acordei e sofria muito, e certo dia eu acordei e como um passe de mágica parece que aquilo tinha acabado, abriu o olho e acabou. Pode acontecer assim instantaneamente? Pode sim. A gente chama isso na terapia de um momento mágico, né? Porque não adianta o que as pessoas fazem no senso comum, né? O conselho. O conselho ele é muito bom para a pessoa que está dando, mas para a pessoa que está recebendo não faz nenhum sentido. Se fizesse sentido, ela não precisaria do conselho, ela mesma pensaria dessa forma. Então, isso que você está dizendo, né, que o João Paulo trouxe, fez sentido. Ele alcançou aquilo que estava obscuro para ele, que estava distante. Ele conseguiu entender que a vida é maior do que aquele momento que ele estava vivendo e ele simplesmente superou. Que bacana. Fico muito feliz em ter uma conversa nesse nível aqui no Notícias de Amanhã e já quero lhe adiantar que vou trazê-lo outras vezes para a gente ter outras discussões aqui nesse campo também. Carlos, obrigado por sua participação. Quisera eu ter mais tempo para fazer todas as perguntas que os nossos telespectadores estão mandando, mas desde já agradeço demais a sua presença e que as pessoas possam realmente, no start, saber que há um dia lindo, um sol maravilhoso lá fora e que as pessoas possam superar. Obrigado por sua presença, viu, Carlos? Prazer. Um abraço.